do Senhor, meus queridos. Que Deus os abençoe, uma ótima sexta-feira, de muitas bênçãos e de muitas realizações, em nome de Jesus. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de bênção, seja uma sexta-feira de realizações, em nome de Jesus. É como a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala sobre a oração, sobre orar sem cessar, orar sem esmorecer. Quando eu oro, eu estou determinando, você vai ver que a oração é lugar de comunhão. A oração é lugar que a gente vai falar com Deus. A oração, nós vamos ver Moisés falando face a face com Deus. Você vai ver Abraão falando com Deus. Você vai ver Davi falando com Deus. Você vai ver Daniel falando com Deus. Você vai ver Elias falando com Deus. Mas falando como, pastor? Falando na oração. A oração, ela nos aproxima de Deus. É igual um relacionamento. Você que é casado, você tem o seu relacionamento. Você tem a sua aproximação com a esposa, com o esposo. Então vocês têm uma comunhão, vocês têm uma intimidade. E essa comunhão e essa intimidade que Deus quer de mim e que Deus quer de você. É através da oração que muitas coisas vão acontecer. Eu falei esses dias que o clamor de Ezequias mudou. Não só mudou a sua vida, como Deus também deu vitória diante dos seus inimigos. Deus, além de acrescentar 15 anos de sua vida, mas qual foi o segredo de Ezequias? Ezequias, quando o profeta Isaías chega até ele, o que acontece? E diz para ele que ele vai morrer. O que acontece aí? Olha a resposta. Ezequias, ele não vai murmurar, ele não vai reclamar, ele não vai questionar, ele não vai consultar ninguém. Sabe o que ele faz? Ele vira. E quando ele vira, ele coloca o rosto aonde? Na parede. E quando ele coloca o rosto na parede, ele vai falar com quem? Com João, com a Maria, com José, com o pastor Gilson? Não. Ele vai falar com aquele que pode mudar a história. Ele vai falar com aquele que pode mudar o quadro. Ele vai falar com aquele que pode mudar a sua situação. Procure a pessoa certa para você falar. Ezequiel nos dá um exemplo. Procurou a pessoa certa. Quem era a pessoa certa? Era o Senhor. Ele foi falar com Deus. Ele foi falar que andava nos seus preceitos, nos seus caminhos. E quando ele toma a atitude, uma oração, o mesmo Deus que mandou o profeta Isaías dizer que ele ia morrer, foi o mesmo Deus que falou para o profeta: vai lá com ele e diz que eu vou dar 15 anos de vida. E além de Deus dar 15 anos, ele decreta, ele determina um decreto de vitória sobre a vida de Ezequias. Porque ele estava, além de ter um momento de enfermidade, ele está vivendo um momento de guerra. Mas sabe o que Deus faz? Deus está movendo o tempo. Deus está movendo o tempo para abençoar Ezequias. Isso é o poder da oração. É abrir relacionamento, é ter intimidade, é ter comunhão. É falar com Deus como você estivesse falando a sua intimidade. Falar com Deus é declarar a Ele o teu problema. Falar com Deus é declarar a Ele aonde está doendo. Quando você vai no médico, o médico vai perguntar o que o senhor está sentindo, ou o que o senhor está sentindo. O médico vai dar um diagnóstico. E Deus está dizendo: vem que eu quero te ouvir. Como diz Salmo 139, versículo 4.
A Bíblia diz que antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conhece inteiramente, Senhor. Então, antes de você falar a Deus o que você está precisando, Deus sabe. Deus sabe que tu vai falar, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, e antes de você expressar a Ele, Deus já sabe, aleluia, a tua petição. Jeremias 33:3, a gente sabe que Deus responde. 1 Pedro 5:7, sabe que Deus cuida. Salmo 34:4, sabe que Deus livra dos medos. Filipenses 4, versículos 6 e 7, paz que guarda a mente e o coração. Hebreus 4:16, misericórdia e graça no momento de necessidade. A oração de um justo é poderosa e eficaz, como está em Tiago capítulo 5, versículo 16, parte B. Então, a oração, ela é eficaz quando eu abro meu coração para Deus e falo para Ele o meu problema. Aleluia! É como está em Hebreus 13:15. Assim, por meio de Jesus, oferecemos o sacrifício constante de louvor a Deus, os frutos dos nossos lábios que proclamam o seu nome. Oração é agradecer, é a oração da gratidão, é a oração do louvor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Efésios 5:20. A oração da confissão, como está em Salmo 38, versículo 18, confessai a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. A oração da intercessão, oração pela necessidade dos outros. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, parte A, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha aí, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. E a gente tem orado por vocês, nós temos orado pelas vossas vidas. A oração é petição, a oração é uma necessidade. Tiago 1:5, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receba, Ele não os repreenderá por pedirem. Deus não vai repreender eu e você por estarmos pedindo. A oração da súplica, do clamor, pedindo socorro, é como está no Salmo 77, versículo 1. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Olha aí, quando você clama, Deus ouve. Quando você clama, Deus escuta. Salmo 142:2, derramo diante dele o meu lamento, derramo diante dele o meu lamento e a minha angústia. Se Deus já sabe todas as coisas, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas. Mesmo antes de falarmos assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revelar a obediência e a dependência do Senhor.
A oração nos torna conscientes da necessidade que temos de Deus e da nossa confiança que Ele pode responder conforme a sua vontade. A bondade e a misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que crêem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis. Pela graça de Deus, Jesus Cristo, a oração move-nos para perto de Deus. 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, recomendo que façam súplicas em orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Quanto tempo, pastor, eu tenho que orar ou eu devo orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo. Orai continuamente. É que está em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai continuamente. Você quer ver as coisas mudar? Comece a orar. Você quer ver a tua casa mudar? Comece a orar. Você quer ver o teu ministério mudar? Comece a orar. Você quer ver o seu casamento restaurado? Comece a orar. Você quer ver as suas finanças restauradas? Comece a orar. Você quer ver a cura? Comece a orar. Então, é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que você venha entender, meu querido, que a oração ela liberta, que a oração ela quebra as cadeias, que a oração move a mão de Deus. E nessa sexta-feira Deus vai estar quebrando toda a armadilha, todo levante, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria contra a tua vida, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar a tua entrada e a tua saída. Que Deus os abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã de sexta-feira, eu quero apresentar cada vida, eu quero apresentar cada família, eu quero apresentar cada propósito desses irmãos, dessas irmãs que vão estar ouvindo, Senhor, esta oração, que vão estar ouvindo esta palavra de fé. Senhor, vem curando, vem sarando, vem libertando, vem quebrando todo o jugo, vem quebrando todas as cadeias. Entra nessa casa com libertação, entra nessa casa com cura, entra nessa casa com provisão, entra nessa casa com juízo, entra nessa casa e faz a tua obra, faz o teu querer, meu Pai, porque como a tua palavra diz, é orar intensamente, é orar intensamente. O Senhor nos deu um exemplo da oração. O Senhor passou 40 dias no deserto, meu Deus, orando. Daniel orava, Elias orava, Moisés orava, Eliseu orava. Senhor, a oração, meu Pai, eu entendo que muda muita coisa. E eu creio que através da oração o Senhor vai mudar a sorte dessa casa, dessa família, Pai. Eu te peço as tuas bênçãos, eu te peço a tua proteção sobre esta casa, sobre esta família, que haja cura, que haja libertação e que haja mudança em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe, uma ótima sexta-feira e um final repleto de bênção do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família.